existem duas coisas essenciais para que a gente possa viver o nosso propósito. Quando é que você tem uma vida plena e feliz? A vida plena e feliz, tem gente que pensa assim, é bem simples. Normalmente, quem não tem muitos recursos financeiros, ele pensa, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ter uma vida plena e feliz. Normalmente, essa é a mentalidade de quem não tem. Por quê? Porque normalmente quando a gente não tem algo, a gente pensa que aquilo que as pessoas têm é aquilo que vai trazer felicidade, é aquilo que vai preencher, é aquilo que vai dar tudo que a pessoa precisa. Então, entenda. Quem vai te dar uma vida plena e feliz não é ter muitos recursos financeiros. Bom, saiba disso. Tem gente, por exemplo, tem muita gente que é solteiro que pensa assim, não, quando eu casar, quando eu encontrar uma namorada, quando eu encontrar um namorado, um noivo, uma noiva, uma pessoa que eu possa casar e construir uma família com ela, aí eu vou ser plenamente feliz. Está enganado também. Normalmente quem pensa isso é quem não é casado, quem nunca casou, não passou por isso, certo? Então, eu estou te dizendo, normalmente aquilo que a gente não tem, a gente começa a criar certas coisas. É dinheiro que traz, é isso, é aquilo, é isso. Quando eu tiver isso daqui, quando eu vencer... eu vou ter... Por exemplo, quem está com depressão? Quem está com depressão, pensa assim, quando eu vencer a depressão, vou ter uma vida plena e feliz. Não, não é isso que vai fazer você ter uma vida plena e feliz. Entenda? Então, o que vai fazer eu ter uma vida plena e feliz? Quando eu estiver vivendo o propósito de Deus na minha vida. Quando eu estiver vivendo o propósito. O que é o propósito? É algo que Deus, escute bem, é algo que vem de Deus e que queima no meu coração. E que eu volto para Deus quando eu executo, quando eu faço acontecer, quando eu vivo dentro. É assim que eu começo a viver dentro do propósito. Quando eu vivo dentro do propósito, a minha vida é plena e feliz. Então não importa a quantidade de recursos, eu sou feliz com aquilo que eu tenho. E isso daqui é o que dá à vida a sensação de verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é quando você está vivendo dentro do propósito. E como é que eu faço? É a pergunta de todo mundo. Se para ter uma vida plena e feliz, eu preciso, como é que eu faço para ter uma vida plena e feliz? Viver, estar dentro do propósito. O propósito que Deus tem para a minha vida. Esse propósito é que vai me trazer uma vida plena e feliz. Simples assim. Você diz, não, Geraldinho, não. Se eu tiver muito recurso financeiro, é igual aquele povo que diz, né? Se eu tiver, não, o dinheiro compra muita coisa. Não, eu conheço. Falo para vocês. Não se luta com aquelas piadinhas que as pessoas dizem, né? Não, o dinheiro não traz felicidade, mas compra. Eu já ouvi pessoas dizerem isso, né? Não se luta com isso, não. É só piada mesmo. De sério, não tem nada disso. Eu já atendi dezenas de pessoas que têm muito dinheiro, muitos recursos financeiros, mas que estão vivendo uma profunda tristeza na sua vida. Claro que não é o dinheiro que trouxe a infelicidade delas, mas é o que eu quero dizer para você, que não é isso que vai fazer você feliz, sabe? Não é isso que vai fazer você feliz. As pessoas, não é. Quando você estiver dentro do seu propósito, você vai ser plenamente feliz. Não importa onde você estiver. Eu vou dar um exemplo. Quem tem uma vida plena e feliz, não importa o local, é ele que é feliz. É igual muitas pessoas, eu atendi um casal que diz, nós fizemos uma viagem do lua de mel para uma ilha lá no Caribe, não sei aonde, lindíssima, mas Geraldinho, foi frustrante, porque a gente fez esse investimento todo, pensando que ia renovar o nosso casamento. Ei, escuta bem o que eu vou te dizer. Pensando que a gente ia renovar o nosso casamento. Foi pior. Só teve briga lá. Ou seja, entenda bem. Tem gente que acha que, muitos casais pensam, se a gente fizer uma viagem para uma ilha paradisíaca, a gente vai se renovar. Não. Escute bem o que eu quero te falar. Não é isso não, amado. Não é isso não, amada. Não é isso que vai renovar, não, porque eles fizeram isso e foi muito mais briga. Escute isso aqui que eu estou te dizendo hoje, é poderoso demais. Eles tiveram muito mais brigas. Muitas brigas. Mas não resolveu nada. E aí eu te falo uma coisa muito forte. Não é o local, mas é quem vai para o local que leva a felicidade ou tristeza, vida plena e feliz ou infelicidade. Então, quando eu estou dentro do propósito, não importa o local. Todo lugar é lugar, todo dia é dia, todo momento é momento. É assim que você vai ter uma vida plena e feliz. E agora o que eu quero te dizer mais. Então você me pergunta, como então? Pergunte aí, faça a pergunta. Como viver o propósito? Como estar dentro do propósito? Pergunta para mim, vai. Como estar dentro do propósito, então? Como viver esse propósito para ter uma vida plena e feliz? Eu te respondo. Existe um movimento, que é o movimento da visão e da provisão.
Tem um movimento que é acompanhado. Entenda, o que é vista? Vista é aquilo que eu vejo, que está diante de mim. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo simples para vocês. Vocês estão vendo esse copo? Aqui, na vista, certo? Olha aqui, ó. Vista, eu estou vendo um copo. É aquilo que está na minha frente. É aquilo que eu vejo, que eu alcanço com os meus olhos. E o que é visão? E aí escute bem o que eu quero te dizer. Visão é aquilo que não está diante dos meus olhos. É aquilo que está onde? No sobrenatural. Ou seja, é aquilo que não é capaz, é aquilo que é invisível aos olhos. É invisível aos olhos aquilo que nós temos como visão. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito simples aqui. E acolhe esse exemplo aqui. Às vezes Deus coloca no nosso coração uma coisa chamada visão. Olha, dá um exemplo. Faça isso. Deus está dizendo às vezes. Deus está colocando no coração. Quantas vezes a gente se arrepende que diz assim, quem aqui já passou por isso? Se eu tivesse feito aquilo que Deus mandou, não tinha dado problema. Às vezes Deus está dizendo até pra gente, né, assim, da forma muito clara. Vai lá. Não vai para aquele lugar. Vai para aquele lugar. Aí você vai para o outro. Ou seja, você insiste em fazer diferente do que Deus disse. Depois você se arrepende e diz assim, eu devia ter feito aquilo que Deus me colocou. Eu devia ter feito aquilo. E meu coração ficou tão forte. A maioria das pessoas se arrependem daquilo que Deus disse para eles que fizesse e não fez. Então eu vou te dizer uma coisa forte. Existe um movimento que é o movimento da visão e da provisão. A visão é aquilo que Deus coloca no meu coração, sabe? E a provisão é aquilo que vem atrás. É aquilo que vem por trás da visão. Isso daqui é muito forte que eu quero te falar. Quando Jesus, ele lembra que ele pergunta aos apóstolos, ele diz assim, escute bem, ei, quando eu lhes mandei sem bolsa, sem 2 túnicas, sem sacola, sem nada, lhes faltou alguma coisa? E eles disseram, não, Senhor. Existe um movimento que é o movimento da visão e da provisão. O que a gente quer? Normalmente a gente quer assim. Vou dar um exemplo. Deus nos dá uma inspiração. Deus nos coloca uma emoção no coração para a gente fazer. Aí o que é que a gente diz? Eu conheço gente que amiga minha, pessoas da minha amizade, que Deus já colocou no coração, ó, há tempos para ele fazer uma coisa. E ele não faz. Por que não faz? Porque está esperando as coisas darem certo. Escute bem. Não, eu estou esperando, rapaz. Eu estou esperando ter dinheiro. Eu estou esperando acontecer. Eu estou esperando. Não vai funcionar assim. Ninguém consegue viver dessa forma. Ei, preciso te falar isso. Ninguém consegue chegar ao seu propósito. Ninguém consegue, se você quiser a provisão primeiro. Essa ordem nunca vai acontecer. A provisão não vai vir primeiro. Escute bem. Não foi assim. Jesus mandou uma sacola cheia de pães para os discípulos e disse assim, agora, ó, vão lá, vão de cidade em cidade, façam isso. Quando ele enviou os discípulos, ele não disse, toma aqui a sacola cheia de pão, toma aqui a mala cheia de roupa. Não, ele não disse não. Ele disse assim, vão, ide. E eles simplesmente obedeceram. Eles simplesmente obedeceram. Lá na frente, depois, quando terminou tudo, Jesus perguntou, lhes faltou alguma coisa? E eles disseram, não nos faltou nada, Senhor. Jesus mandou eles sem nada. Isso é visão. Porque eles não sabiam o que ia acontecer, eles não sabiam se iam passar fome, eles não sabiam se iam ser acolhidos, eles não sabiam onde dormir, eles não sabiam como é que ia ser, eles não sabiam como fazer, mas Deus mandou que eles fossem e eles simplesmente obedeceram. E agora, pega o que eu vou te dizer. Existe um movimento é tudo no gerúndio. Eu vou obedecendo e Deus vai provendo.
Depois ele vai te enviando. E depois você vai caminhando. Olha o movimento. O movimento é um ping-pong, certo? Deus, você e Deus. Deus te dá uma visão. Escute. Deus te dá uma visão. Quando Deus te dá a visão, o que você precisa fazer? Você precisa ir obedecendo. Você precisa ir obedecendo. Escuta agora. Depois que você começar a obedecer a Deus, Deus vai provendo. Pegou? Primeiro Deus deu a visão. E você? Você foi obedecendo. E Deus foi o quê? Agora vem Deus, provendo. E aí, entenda bem simples. Ele vai te enviando. E quando ele vai te enviando, depois da providência, você vai caminhando em direção ao propósito de Deus na sua vida. Funciona mais ou menos assim. Deus me dá a visão e eu faço o passo 1, certo? Depois que eu faço o passo 1, eu vou caminhando em direção ao passo 2. Quando eu chego no passo 2, escute bem, aí Deus provê o passo 1. Quando eu caminho do 2 para o 3, Deus provê o passo 2. Quando eu caminho para o 3 para o 4, Deus provê o passo anterior, 3. Entenderam como é o movimento? Ou seja, a provisão vai vir um passo atrás. Quando eu tiver dinheiro, eu faço o negócio. Não, bote o negócio, coloque o negócio, que a provisão vai acontecer. Entendeu? Faça isso que vai acontecer. Dê esse passo. Eu não vou não, porque eu posso morrer de fome. E aí? Os apóstolos morreram de fome? Jesus perguntou, faltou alguma coisa? Então, isso daqui, meu irmão, pode transformar toda a sua vida. Visão versus visão e provisão. Funciona mais ou menos assim. A visão vem aqui e a provisão vem aqui, sempre atrás. Cada vez que eu caminho mais próximo da visão, olha o movimento, vamos lá. Está aqui a visão, está aqui a provisão. Cada vez que eu vou caminhando na visão, a visão vai arrastando atrás dela uma coisa chamada provisão. Pegaram o movimento? Cada vez que eu vou andando na visão, a provisão nunca encosta, ela nunca passa e nem nunca está à frente da visão. Ela sempre vem atrás. Cada vez que eu caminho, a provisão vem seguindo junto. Então, olha como é que a provisão aumenta na minha vida. Quanto mais eu aumento a minha proximidade da visão que Deus me dá. E quanto mais Deus te dá a visão, quanto mais você se aproxima, mais Deus te envia, e mais Deus provê, e mais você vai caminhando em direção ao seu propósito, e mais você vai tendo uma vida plena e feliz. Isso daqui é forte demais. É assim que a gente se renova, como a águia. Geraldinho, mas é porque é doloroso o processo. Processo doloroso gera um futuro glorioso. E você precisa ter a coragem de enfrentar esse processo doloroso, para que você possa ter a graça de ter um futuro glorioso, ou seja, uma vida plena e feliz. Por isso, eu digo para você, você quer ter uma vida plena e feliz? Não é recurso, não é vida plena e feliz, ela não é um ponto de chegada, ela é o efeito colateral de um caminho que está sendo vivido. Entendeu? Por isso que não é tendo muito dinheiro que você vai ser feliz, tendo uma pessoa que você ama que você vai ser feliz, tendo isso. Essas coisas que as pessoas dizem, tudo isso é bom, tudo isso faz bem, mas não é isso que me traz felicidade. O que me traz felicidade é um efeito colateral, é simples. Vou dar um exemplo para vocês. A gente toma certos remédios e o efeito colateral do remédio é sentir dor de cabeça, por exemplo. Então é o seguinte, você não está tendo dor de cabeça, você está tomando um remédio que gera dor de cabeça, ou que gera um tremor. Ou, por exemplo, tem gente que toma remédio que dá sono, né? O sono, que é o sono, não é porque você está com sono, é efeito colateral do remédio. Então, a vida plena e feliz é um efeito colateral de alguém que vive no caminho rumo ao seu propósito. Quem está no caminho tem vida plena e feliz. Quem está esperando chegar lá, na vida plena e feliz, vai passar a vida frustrado, porque nunca vai ser, nunca vai ter, nunca vai chegar a esse lugar. Não existe esse lugar chamado vida plena e feliz. Existe estar dentro de um caminho que é o propósito. Quando você está dentro do seu propósito, você consegue ter
vida plena e feliz, com muito ou com pouco.